E o Oscar 2024 foi excelente só porque terminou muito mais cedo do que o normal. Para quem não sabe, a Academia decidiu antecipar em 1 hora o início da premiação só para os jornalistas da Costa Leste poder dormir mais cedo, poder produzir o material mais cedo e ter um pouco mais de descanso no dia seguinte. E nós, brasileiros, nos beneficiamos disso porque são 23 horas e 30 minutos do domingo de 10 de março de 2024 e já podemos produzir esse material e, inclusive, já deixar editado para que o meu canal de vídeos possa liberar este vídeo às 11 da manhã da segunda-feira, 11 de março. O que eu achei do Oscar 2024? Diante de tanta previsibilidade nas categorias principais, porque quem acompanhou a temporada de premiações e principalmente aqueles que assistiram aos filmes já sabiam que esses seriam os vencedores, a gente teve algumas surpresas que agradaram, e pelo menos para mim me agradaram bastante, como por exemplo a vitória do Menino e a Garça como melhor longa de animação. Eu particularmente achava que venceria Homem-Aranha através do Aranhaverso por toda a riqueza técnica, por toda a revolução dentro dos diferentes mecanismos de animação, por tudo que ele representa na cultura pop e por tudo que ele vai ser como referência de futuro para a animação. Outros filmes dentro desse segmento estão se influenciando pelo trabalho que a Sony entregou para o Miranhaverso. Porém, eu disse no meu vídeo, onde eu falo sobre o Menino e a Garça, que eu gostaria muito que os votantes da academia, dentro do segmento de animação, que eles escolhessem como o melhor filme do sindicato o Homem-Aranha através do Aranhaverso e que entregassem esse segundo Oscar para o Hayao Miyazaki, porque, afinal de contas, pode ser uma das últimas oportunidades do diretor japonês em levar um Oscar para casa. Dito e feito, eu fico muito feliz que eles atenderam o meu pedido. Afinal de contas, mandar Pix para essa galera valeu a pena. Fiquei meio quebrado no orçamento? Com certeza. Mas, pelo menos, temos a satisfação de ver o Miyazaki obtendo mais um Oscar, conquistando mais um Oscar por uma poesia chamada O Menino e a Garça. O que mais podemos falar da premiação desse ano? Bom, ela foi animada. Eu acho que o Jimmy Kimmel ele tem que ser chamado sempre para apresentar o Oscar. Se não for ele, chamem a dupla Tina Fey com a Amy Poehler, porque o Kimmel manda muito bem, ele conhece os membros de Hollywood, ele conhece as celebridades, ele tem essas celebridades no grupo do WhatsApp e pode fazer piadas muito mais leves do que o apresentador do Globo de Ouro, que foi um grande fracasso. Eu tenho vídeos sobre isso aqui no canal, é só vocês procurarem que vocês vão encontrar os meus comentários pouco elogiosos sobre o Globo de Ouro. Uma premiação que começou 5 minutos atrasada por conta de todo o tumulto que estava acontecendo nos arredores do Dolby Theatre, porque estava tendo uma paralisação e o trânsito estava todo parado e com isso o Oscar teve que atrasar uns 5 minutinhos por conta das pessoas que ainda estavam chegando e de algumas pessoas importantes que estavam chegando no teatro. Em compensação, não foi uma cerimônia que teve um ritmo tão modorrento assim. Acho que os roteiristas trabalharam bem nas piadas, nós tivemos piadas bem construídas, bem divertidas. As referências nas duplas, porque eles decidiram colocar atores que estavam com projetos relacionados, sejam do passado ou do presente. Por exemplo, a gente viu o Danny DeVito com o Arnold Schwarzenegger como clara referência aos filmes que eles fizeram juntos. Também um dos momentos mais divertidos do Oscar foi a interação do próprio Jimmy Kimmel com o John Cena, fazendo aquela referência do protesto do peladão do Oscar de 1974, se eu não me engano, que o cara simplesmente entrou pelado na premiação. Sei que o Mulherio ficou animada com a possibilidade de ver partes do John Cena, mas não rolou. Mas foi divertido, foi uma referência divertida e bem interessante. Sobre os vencedores, tem algumas pessoas surpresas com o fato de que Pobres Criaturas venceu 4 Oscars, sendo 3 deles em categorias técnicas relevantes como design de produção, figurino, maquiagem, mas eu não vejo muita surpresa nisso. Eu acho que Pobres Criaturas foi muito bem feito nesses aspectos. Para mim é um dos melhores filmes do ano, é o meu favorito dentro daqueles que eram os principais candidatos a vencer. É claro que Barbie é o filme que mais me divertiu. Eu entendo que o filme da Greta Gerwig
é o filme do ano, e a prova de que ele é o filme do ano é que a premiação deu muito mais destaque para Barbie, inclusive para manter a audiência do público na premiação, do que para os outros filmes. É um filme muito mais conectado com o coletivo e com a audiência. É um filme que vai se tornar referência de cultura pop no futuro. Foi o grande evento de cultura pop do ano. Então, Barbie, apesar de só ter vencido aquele Oscar que eu entendi que era o Oscar seguro de melhor canção original, inclusive com a canção da Billie Eilish no lugar de I Just Can't. Então, mesmo não ganhando tantos prêmios, Barbie claramente foi o filme de maior destaque da temporada e foi o filme que o Oscar utilizou para se conectar com a audiência. Agora, aquela performance do Ryan Gosling com I Just Can't, com parte do elenco participando, porque dava para ver o Samuel Liu e outros atores que participaram daquela cena no filme, aquilo ali é uma das melhores performances da história do Oscar. Disparado. Ele merecia o Oscar de melhor canção só por causa dessa performance. Mas a canção da Billie Eilish aparece em Barbie em um momento muito importante do filme. É um momento emblemático, que é o momento de conexão da personagem central com o mundo real. Então, eu pelo menos sabia que essa canção seria eleita como vencedora. Aliás, Billie Eilish entra para a história por ser a pessoa mais jovem a ter 2 Oscars. Ela tem apenas 24 anos de idade e conquistou a sua segunda estatueta por canção original, já que ela venceu o Oscar nessa mesma categoria em 2022 pelo 007, que eu carinhosamente gosto de chamar de 007 Sem Tempo Irmão. O que mais que a gente pode destacar no Oscar? A parte do Assassino da Lua das Flores, eu sei que esse é um dos filmes que foi um dos grandes esquecidos do Oscar, porque não ganhou nenhum prêmio relevante, mas o simples fato do Oscar ter a coragem de colocar aquela cênica com os nativos, os norte-americanos, os índios norte-americanos, aquilo ali é de uma representatividade, de uma correção histórica incrível. E é muito bom ver a Lily Gladstone tendo esse reconhecimento também. Ela que foi excelente no filme, um excelente contraponto para o Leonardo DiCaprio, era uma das concorrentes mais fortes da categoria ao lado da Emma Stone. Infelizmente não ganhou o Oscar, mas que bom que foi feito esse registro, tanto do talento da Lily Gladstone, da relevância dela para esse filme, como também para essa reparação histórica em relação aos nativos norte-americanos. O Assassino da Lua das Flores, que é um filme até criticado, porque o Martin Scorsese manteve a perspectiva do genocida, por assim dizer, para contar essa história, mas eu vejo por um outro prisma. Eu acho que contar a história do genocida nesse aspecto dá mais ênfase para o quão monstruosa é a atitude daquele opressor em relação a um povo que não pode se defender apenas e tão somente por questões econômicas. E isso faz com que a gente trace pontos de reflexão sobre algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, inclusive no nosso querido, amado e glorioso país chamado Brasil. Outro filme que merece destaque é o Zona de Interesse, que ganhou como melhor filme internacional. Esse filme era favorito e se tornou mais favorito ainda pelo fato de Anatomia de uma Queda não estar disputando na categoria, e merecia. Eu me convenci com o passar do tempo que esse filme, que conta a história da família que vive do lado do campo de concentração de Auschwitz, separada apenas por um muro e convivendo com todo aquele horror do Holocausto, como se fosse algo absolutamente normal, mostrando o cinismo, mostrando a falta de empatia, mostrando a canalice de pessoas que vivem na sua bolha, no seu mundinho, fingindo que nada está acontecendo. Esse filme realmente mereceu vencer como o melhor filme em língua estrangeira ou internacional, como o Oscar quer colocar, porque ele conta uma faceta de boa parte das pessoas que simplesmente não pensam mais no outro e que conseguem se isolar dentro de suas respectivas bolhas, receptáculos, ou protegidos pelos muros que eles constroem em torno de suas vidas, apenas e tão somente para ignorar a dor do outro. Então é um filme difícil, é um filme complicado, é um filme que desperta reflexões e é um filme que mereceu ganhar o seu Oscar. No final das contas, nas categorias principais, principalmente de atuação, direção e melhor filme, aconteceu o óbvio, a repetição das outras premiações, e aí a gente já sabia
que ia dar Os Renegados como melhor atriz coadjuvante. A Divine iria vencer esse prêmio. Robert Downey Jr. venceu como melhor ator coadjuvante. Emma Stone venceu como melhor atriz por Pobres Criaturas. E o Cillian Murphy venceu como melhor ator. E no caso do Oppenheimer, para quem assistiu o filme sabe que os personagens do Cillian Murphy, que é o Oppenheimer, e o Robert Downey Jr., eles são contrapontos no filme. Eles se complementam, as atuações dos dois se completam. Se bem que no caso do Cillian Murphy tem alguns aspectos muito particulares e peculiares, como por exemplo a isenção dele em relação ao personagem. O não julgamento ao Oppenheimer foi fundamental para que ele pudesse interpretar esse personagem da forma como foi entregue. E o Robert Downey Jr. fez esse contraponto de uma forma exemplar. É o grande papel da carreira dele, é a melhor atuação de longe, se bem que eu sei, fãs da Marvel, que vocês, assim como eu, entendem que não é mais o Robert Downey Jr. É o Tony Stark. Foi o Tony Stark que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, e a gente sabe disso. Então vamos aceitar que ele interpretou um papel em Oppenheimer e está tudo certo. Porque Robert Downey Jr. é o melhor Tony Stark que nós temos. E eu espero que ele volte para a Marvel daqui a 4 ou 5 anos, pelo menos. Já ganhou seu Oscar, né? Então pode voltar para o mundo dos mortais, assim como o Mark Ruffalo, assim como o Bradley Cooper e todos os outros que passaram pela Marvel e disputaram o Oscar esse ano. E o grande filme da noite foi mesmo Oppenheimer. Eu acho que o trabalho do Nolan é realmente impressionante. E eu digo impressionante porque esse filme ele ganha corpo depois da bomba. Ele é um filme que mostra os preparativos, as motivações, a forma do Oppenheimer pensar, e depois da bomba ele se transforma num outro filme, lidando com as consequências disso, lidando com a forma como o seu antagonista acaba entregando o Oppenheimer para as autoridades. Eu confesso que eu não dava muito para o Oppenheimer, mas eu terminei o filme grudado na cadeira, segurando os braços da cadeira, e isso faz com que Oppenheimer, o trabalho do Nolan, seja gigantesco diante dos meus olhos. É um dos melhores trabalhos, se não o melhor trabalho desse diretor, que já tem sucessos como Inception, já tem a trilogia Batman. O Nolan se consagra como um dos melhores diretores da sua geração e entra para o hall de um dos melhores diretores de todos os tempos. Só que aí, eu acho que o rolê dele foi embaçado por causa do senhor Al Pacino. Gente, eu tenho uma teoria. O Al Pacino, do Poderoso Chefão Parte 2 e do Scarface, ele simplesmente não existe mais. Teve aquele Al Pacino do Perfume de Mulher e ele nunca mais saiu daquele personagem. E eu temo que o Al Pacino, assim como o Anthony Hopkins, ele tá jogando demais, ele tá bebendo demais, e aí ele tem que fazer trabalho meia boca e filme de gosto duvidoso para pagar o agiota. Porque só a bebida explica o estado que este homem estava para anunciar a categoria de melhor filme. E às vezes nem a bebida explica. Deve ter uma combinação de alguma outra coisa que a gente não sabe o que é, e eu particularmente tenho medo de descobrir, porque este homem defecou e se locomoveu para anunciar o prêmio de melhor filme. Foi qualquer nota, ele simplesmente, tá aí, o vencedor é esse, peguem logo esse prêmio. E assim terminou o Oscar 2024, com o Al Pacino dando uma agada para a categoria mais importante da premiação. Eu acho até que o Al Pacino foi chamado no final para compensar os 5 minutos de atraso do começo, porque essa premiação terminou antes das 11h30 da noite. E isso foi impressionante. Eu poderia reclamar dessa postura pouco profissional do Al Pacino? Poderia, mas na verdade eu estou agradecendo porque o Oscar terminou antes e eu posso gravar esse vídeo, editar e publicar na segunda-feira de manhã sem maiores problemas, e ainda vou ter boas horas de sono até terminar de produzir o meu trabalho em relação ao Oscar. Nos próximos dias, lá no eduardomoreira.com.br, você vai ver as listas de grandes vencedores e perdedores do Oscar, os esnobados, as injustiças, as surpresas, enfim, toda aquela dinâmica que vocês estavam acostumados lá no finado spinoff.com.br. Mas agora, provavelmente eu vou fazer desse canal de vídeos
além de entretenimento com mais foco em TV e cinema, porque vocês gostam. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que gostam de cinema e acesse oeduardomoreira.com.br para mais conteúdos de cultura pop. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @oeduardomoreira em todos os serviços conectados. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.